está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos vivendo e celebrando o 29º domingo do tempo comum. O tema principal da liturgia de hoje é a oração. O Evangelho começa dizendo assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre e nunca desistir. Só aí, nesta frase, já está um grande ensinamento. Jesus quis ensinar para os discípulos a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. A oração é fundamental na nossa vida, como é fundamental o ar que respiramos. Sem o ar que respiramos, nós morreremos. Sem a oração, morre nossa espiritualidade, morre nossa comunhão com Deus, morre nossa fé, morre o nosso caminho de vida eterna. Por isso Jesus ensina a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. E para ensinar a perseverança na oração, Jesus conta uma parábola. Numa cidade havia um juiz injusto, que não temia Deus, não respeitava os homens. E uma pobre viúva, pobre, fraca, mulher, sem influência. Mas ela insistia com o juiz que fizesse justiça
a ela contra o seu adversário. O juiz não fazia, mas ela insistia. Ao longo dos anos ela não desistia, ela insistia. E por fim, ele que era um homem mau, por causa da insistência da viúva, ele cedeu. E Jesus diz: e Deus que é bom, Deus que é Pai, Deus que nos ama, Deus que não é indiferente às nossas dores, aos nossos sofrimentos, Ele é nosso Pai e Deus. Será que se nós insistirmos, será que se nós formos perseverantes, Ele não fará justiça? Ele não nos dará o Espírito Santo? Não virá ao nosso encontro? Deus é bom, Deus é Pai. Se um juiz injusto, uma pessoa injusta, pode ceder e vir a fazer o bem por causa da insistência e da perseverança, quanto mais Deus, que é Pai, que é bom, que é misericórdia, que pode nos dar o Espírito Santo, que pode nos salvar, que pode nos garantir a eternidade feliz. Portanto, Jesus quer dizer: insistam, perseverem, orem. Outro dado importante, presente no Santo Evangelho, é a pergunta que Jesus faz aos discípulos: mas o Filho do Homem, quando vier, quando voltar em sua glória, no fim dos tempos, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? A fé se alimenta de quê? A fé se alimenta da oração. A fé se alimenta da comunhão com Deus. A fé se alimenta da Eucaristia e do sacramento. A fé se alimenta da escuta e da vivência da palavra. A fé se alimenta da perseverança na oração. Por isso Jesus pergunta: será que o Filho do Homem, quando vier, vai encontrar fé sobre a terra? Nós vamos perseverar na oração, no bem, na justiça, na verdade, na fraternidade? Ou nós vamos nos cansar de orar, de ser bons, de dar bom testemunho, de escutar e praticar a palavra? Será que o Filho do Homem, quando vier, vai encontrar fé sobre a terra? Muitos se desviam do caminho, levados pelo desejo do mundo, levados pela atração, pelo poder, pelo dinheiro, pelo prazer. Muitos se desviam pelo cansaço, pela não perseverança. E outros nem começam. Quando olham o chamado de Jesus e as exigências da cruz e do caminho, logo desistem. Será que o Filho do Homem, quando vier, vai encontrar fé sobre a terra? O que cada um pode responder no interior do seu coração. Outro dado importante é que a oração tem que estar ligada à vida, às batalhas da vida. A nossa oração não pode ser alienada da vida. Olhem o que diz a primeira leitura tirada do livro do Êxodo, capítulo 17. Essa primeira leitura narra que o povo de Israel sofreu ataque dos inimigos. Os amalecitas vinham para destruí-lo, fazer guerra e dizimá-los. Então, Moisés, em nome de Deus, disse ao jovem Josué: prepara os soldados, os guardas, vai para o campo de batalha defender o povo. Eu vou subir o monte da oração. E Moisés subiu com Arão e com Ur. Enquanto Josué lutava defendendo a vida do povo, Moisés no alto do monte orava a Deus no face a face. E Moisés mantinha os braços estendidos, mas a batalha era longa, muitas horas, o dia inteiro. E Moisés se cansava, baixava a mão para repousar um pouco. Quando ele baixava a mão, Josué perdia. Os inimigos ganhavam a guerra. E quando ele levantava e orava, eles tinham a vitória. Ur e Arão vieram, então seguraram os braços de Moisés, e ele ficou de mãos estendidas. Então lá, na oração perseverante, que não para, que não desanima,
Josué continuou a lutar e eles tiveram a vitória. O que isso quer dizer para nós? Não podemos enfrentar as batalhas da vida sem oração, mas não podemos também só orar, sem trabalhar, sem lutar. A oração tem que ser acompanhada do trabalho. O trabalho tem que ser acompanhado da oração. Vamos para as batalhas da vida orando. Oremos antes, oremos durante, oremos depois. Orai sem cessar, sem desanimar, sem parar. Quando nós perdemos as batalhas da vida para o pecado, para o demônio, para o mal, por que é? Porque nós oramos pouco, não jejuamos, estamos cheios de querelas, amarguras, maledicências, estamos cheios de práticas de pecado. Então o mal vem e nos domina, nos passa a rasteira, nos derruba. Orai sem cessar, diz Jesus. Essa primeira leitura mostra que as batalhas da vida têm que ser enfrentadas com oração. A oração alimenta, dá força, dá vitória. É Deus quem dá a vitória, mas Deus dá a vitória a um homem, a uma mulher que ora e luta. Ora e luta, luta e ora, trabalha e reza. Deus garante a vitória. Muitos de nós só querem trabalhar, só querem estudar, só querem um bom emprego, só querem uma casa bem construída. A oração, a missa de domingo, o terço, a Bíblia, para depois, se der tempo. Ainda dizem, não tenho tempo. Oração tem que estar acompanhada de trabalho. Trabalho tem que estar acompanhado de oração. E vejam bem o que está dito aqui na segunda leitura, tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Nessa segunda carta é dita assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Toda a Escritura é apta para ensinar, para corrigir, para argumentar. A oração tem que estar acompanhada, portanto, da palavra de Deus. Não há oração e não há trabalho sem palavra de Deus. A palavra de Deus é o conteúdo do trabalho, é o conteúdo da oração. A fé se alimenta da oração, se alimenta do trabalho. Não existe fé sem escuta e prática da palavra de Deus. Toda a Escritura é apta para ensinar, para corrigir, para exortar, para argumentar. Que nós, portanto, sejamos pessoas de fé, pela oração, pela escuta e pela prática da palavra. Que nós transformemos o mundo pela oração, pela escuta e pela prática da palavra. Que Deus nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, professemos a nossa fé.